Bom dia a todos. Quero primeiro agradecer a presença de vocês, agradecer a caravana da UF. Cadê? A caravana da IFRJ, da Unigran Rio, da SPM, o UERJ. Então, bom, galera, esse aqui é o último evento do ano e, ao mesmo tempo, é o primeiro evento do ano novo, né? Que a gente trabalha de um ano para outro, né? E queria falar um pouco de tudo que a gente monta, de tudo que a gente constrói para que os artistas possam brilhar lá no palco e, mais em cima, os fogos, né? Que esse ano vai ser uma coisa assim, bem diferente do que a gente vem fazendo, uma trilha também muito diferente, e os fogos vão trazer muitas novidades também de desenhos, muito sincado com a música, e a gente vai preparar algumas surpresas também. Espero que vocês todos venham passar o Réveillon aqui com a gente. Bom, para a gente botar os artistas no palco e fazer esse evento, vocês vão ver, depois a gente vai dar uma passada, a gente tem que montar praticamente uma cidade, uma mini-cidade, que, só para vocês terem uma ideia, o que a gente tem aqui de geração de energia daria para abastecer 2 quarteirões desses de Copacabana, que não é qualquer coisa, né? Não é de casa nem nada, são prédios com muitos apartamentos. E essa infraestrutura, ela atende a toda a parte de artístico, a órgãos públicos, que a gente trabalha absolutamente juntos, né? E a gente tem aqui uma divisão de tarefas muito grande, porque a gente tem que cobrir muitas áreas, né? Então, a gente tem, desde da área de infraestrutura, que é o site, a montagem do site, como também de hidráulica, os postos médicos, toda a parte de serviço ao público, os banheiros, e botar isso tudo para funcionar. A gente também tem os coordenadores e equipe de elétrica, que aqui a gente até brinca que tudo que é ligado na tomada é tarefa de menino. Todo o resto, sabe que mulher, desculpem os rapazes, mas as mulheres são igual multicabo, né? Tem multifunção. Então, a gente, todo o resto está com as meninas. Empoderamento feminino. E a gente tem também a área artística, lógico, né? Que é uma galera. E porque, não sei se vocês sabem, no dia 6, a gente vai ter um outro evento aqui bem grande, que é uma homenagem ao samba. E a gente vai reunir pela primeira vez todas as escolas tocando juntas, um tocando samba do outro, tudo, e eles vão fazer um grande encontro aqui no palco. Quando chegar no palco, já vão ter a Orquestra Petrobras Sinfônica. Estou fazendo um teaser já. Orquestra Petrobras Sinfônica, que acho que vocês não sabem, mas alguns cantores que eu ainda não posso anunciar, mas sensacionais. Mas logo em seguida, acho que até amanhã a gente pode anunciar todo o elenco. E vão ter os mestres de bateria, os intérpretes, vão ser mais ou menos um pouquinho mais de 1.000 componentes, com as primeiras e segundas casais de porta-bandeira, mestre-sala e algumas surpresas que ainda não posso falar. Bom, então a gente tem infraestrutura, tem artístico, tem toda a parte, essa que eu falei, de elétrica, segurança, que faz todo o nosso contato com os órgãos públicos, milhões, porque isso aqui é um evento da cidade. Então, a gente precisa ter o apoio da cidade. Então, a gente trabalha muito junto com todos os órgãos públicos. Polícia Militar, Sete Rio, o GSE, Secretaria de Município de Saúde. Então, realmente, é uma força-tarefa, e eles têm lá fora um container não, são 12 containers, que é o Centro de Comando e Controle. Temos monitoramento por toda a orla, e a gente trabalha junto por isso, porque justamente que é um evento público, né? E que tem 2 milhões de pessoas, e são 2 milhões mesmo, não é aquele papo de imprensa, não sei o quê, são 2 milhões mesmo. E tem artístico, segurança, elétrica,
A e B, lógico, as pessoas têm que comer, têm que beber água. E tem toda a parte de acesso, tem... Deixa eu ver meus coordenadores agora. Técnica, gente, pelo amor de Deus, técnica. A técnica é que a gente tem que fazer tudo funcionar em sincronia, literalmente. A gente tem para rodar esse show, que tem que unir som, luz, LED e os fogos. Ele é todo, absolutamente todo sincronizado. A gente funciona aqui como uma televisão, porque a gente tem os breaks dos comerciais, dos patrocinadores, graças a eles a gente está aqui. E a gente tem um rundown que fala exatamente tudo que vai acontecer no show, e a gente depois vai lá na Area Mix, na House Mix, que é o coração do evento. Dali que tudo acontece durante o evento mesmo, né? Que dali que saem todos os comandos de som, de luz, do que vai passar no painel de LED. A gente tem aqui, depois vocês vão ver, em cima aqui da arquibancada, que o palco é composto dessa... Aqui, ó. Aqui é o palco e tem essa arquibancada aqui em cima, que vai servir para o dia 6, que é um encontro das escolas de samba, que eles vão ficar aqui. Durante o Réveillon, que é festa, isso aqui tem uma parede de tiras de LED aqui em cima, que vocês vão ver lá. E aqui também, essa sincronização também é com esse VJ, que ele vai transmitir conteúdos para cá. Então, por isso que a importância lá da House Mix, que ele vai coordenar tudo. Como eu falei anteriormente, que a gente trabalha com uma televisão, a gente tem uma escaleta. A gente tem tudo que vai acontecer por segundo. Não é nem por minuto, não. É por segundo. Porque o nosso, vamos dizer assim, protagonista são os fogos, a 0 hora. E a 0 hora tem que acontecer a 0 hora. Não pode ser 0 hora 1 segundo ou 23 horas, 59 e 50 segundos. Tem que ser absolutamente a 0 hora. Então, o nosso trabalho durante o evento é fazer com que tudo entre nos seus horários, os artistas saiam nos seus horários, e entre os breaks dos patrocinadores, e à meia-noite, a gente... vou contar não é nem que seja um segredo, mas uma particularidade de como soltam os fogos. A gente tem uma trilha, um arquivo, que tem uma trilha de vídeo, uma trilha de som, a trilha da música dos fogos e o disparador dos fogos. O que acontece? É um quadradinho assim, de uma empresa, acho que é americana, Fire One, que ela tem todos esses inputs dentro dela, tá? Então, às 11 horas da noite, a gente dispara isso, é por GPS, tá? Ele linka com, se não me engano, 17 satélites, para você ver a precisão deles. Nessa trilha, às 11 horas que a gente deu start nela, ela começa a mandar um sinal. Ela está em contato com todas as balsas, que são 11 balsas, né? E as balsas também têm esse mesmo equipamento. Então, ela fica lá falando com a balsa, pai, tudo bem, está tudo bem aí, está tudo bem, tudo bem. É um ping que eles mandam. Exatamente, vamos dizer que às 11h50 da noite, ou 11h55, a gente vai passar os comerciais dos patrocinadores, um vídeo mais emocional, que é para você, meio que você vem, né, da batida, dos shows, está super lá em cima. Aí a gente sempre faz um videozinho que é para meio que dar uma acalmada, assim, sabe? Para dar mais realmente uma acalmada no espírito, para explodir à meia-noite, né? Aí vem a contagem regressiva, que ela não é uma contagem de 10 segundos, ela é uma contagem de 20 segundos. Por quê? Quando você está numa multidão, as coisas ficam um pouquinho mais lentas, né? Por conta de... Então, a contagem é 10, 9,
Então, ela é mais lenta, ela dura 20 segundos, que exatamente. Cada número tem 2 segundos de contagem. E aí vem, claro, os fogos. Então, digamos que esse bloco todo, comerciais, contagem e esse vídeo emocional, digamos que ele tenha 5 segundos, 5 minutos. Então, exatamente cravado às 11h55, automaticamente o vídeo vai aparecer nos painéis de LED. Ele vai aparecer automaticamente. Então, a função lá de quem está controlando o show é ter certeza que o artista saiu do palco naquele horário para entregar para o apresentador, que vai ser o André Marques. Para ele tem uma fala lá para o público. E à meia-noite, cara, os fogos estouram. Anyway, sabe? Não tem retorno. Às 11 horas, a gente ainda tem... Se der alguma falha, a gente pode disparar de novo. Mas depois, aí foi. Entendeu? A gente até brinca que o nosso Réveillon começa às 11 ali, quem está no controle do show. Começa às 11 horas. Entendeu? A gente já meio que pode até tirar férias, pode ir embora, porque vai acontecer. É sincronizado, é automático. Tá? E a gente também está preparando... Aqui eu vou até falar mais um pouquinho de como vai acontecer o evento, porque depois os outros coordenadores vão falar das suas áreas, né? A gente está programando um abraçaço, que é nesse momento que o último artista entregou, que vai ser o Frejá, entregou para o André Marques, que a gente quer, porque o tema desse Réveillon todo é um abraço ao Rio. Um abraço que a gente está precisando, né? A gente está precisando muito de ser abraçado, e também porque o povo carioca, ele é muito amigável, ele é muito receptivo, né? A gente tem aqui, acho que porque a gente foi capital, né, há 200 anos atrás, e também o Império, tudo começou aqui, e vários povos vieram para cá, a gente tem esse negócio no sangue de receber bem as pessoas. Então, esse abraço também é o nosso abraço para todo mundo que está chegando. Que está chegando dos outros bairros, que está chegando das outras cidades, dos outros estados e do mundo, né? Aqui, realmente, no Réveillon, o mundo todo está aqui. Então, essa história do abraço que a gente está cultivando, ela também vai ser refletida nos artistas. Eles vão, cada um no seu estilo, porque a gente tem rock, tem pop, tem reggae, tem funk. Cada um, nesse estilo, no seu estilo, vai cantar aquele abraço, que foi a nossa música inspiracional para esse tema, né? E, então, a gente vai convocar todo mundo nesse momentinho antes da contagem, que todo mundo se abrace, entendeu? Na frente do palco, atrás do palco, porque a gente tem telões espalhados pela praia, então a gente quer fazer esse momento também, tá? Tem umas outras, aí agora realmente não vou poder contar nem sobre tortura, só se desligando a câmera e tudo. Que a gente vai ter... A gente fala ou não fala? Fala ou não fala? Não, a gente está querendo fazer uma coisa que durante os intervalos, a gente vai treinar. Tá? Até bom se vocês, como formadores de opinião, como multiplicadores das vozes, que vocês façam isso para que a gente tenha fôlego, para que toda a praia faça, né? A gente quer, na contagem, uma coisinha antes. Há muitos anos atrás, a Sheila Rosa, que é a sócia, a presidente da SR, Sheila Rosa, ela, quando foi feito aqui, ninguém era nascido, tenho certeza, talvez aquele senhor ali atrás, mas foi feita uma homenagem, acho que foi o centenário da Torre Eiffel, que foi montado no Flamengo. Aí foi um espetáculo de orquestra, de dança, um bailarino famoso veio, só que eu esqueci, né, porque o meu HD está velho, mas enfim... A Sheila pediu, naquela época, imprimiu panfletos para entregar a todos os prédios
todos os prédios dali, que acendessem e apagassem as luzes num determinado momento. E aquela coroa de prédios, de janelas, elas fizeram isso. Aí, a gente pensou como se fosse um livro, numa edição aumentada e revisada tecnologicamente, a gente pensou em fazer uma coisa, que também é para conectar todo mundo, entendeu? A gente vai treinar, nos intervalos, a contagem. A gente nunca fez isso, mas a gente vai treinar a contagem com todo mundo. O que a gente vai querer fazer é, pegando o celular com lanterna, ou simplesmente a luz dele acesa, a gente... Cris, vem cá, me ajuda aqui só um minutinho, por favor. Só para segurar aqui. Ah, não é essa que vai segurar o segurar, porque senão eu não vou conseguir fazer. A gente vai fazer a contagem com os aparelhos virados para cima e na lanterna, a gente vai fazer 10 e fecha, que aí vai apagar a luz. 9, 8, aí você imagina, obrigada, Cris, imagina a praia inteira piscando na contagem. Caraca, vai ser sensacional. Vai ser sensacional, entendeu? E a gente vai treinar isso nos intervalos. Imagina assim, a praia inteira, porque isso é comum em show, né, que o cara pede para acender a luz nessa música, não sei o que, não. Mas essa não, tem que estar ensaiado, porque vai ter que ser junto à contagem, entendeu? E eu tenho fé que a gente vai conseguir fazer isso, tá? Bom, agora quem... Maria Alice, cara, vou te falar. Vem cá. Ela é coordenadora de todo o artístico, inclusive dessa loucura que vai ser esse encontro do samba, que é muita gente, muita gente. A Maria Alice Fala, você tem a apresentação dela aqui? Além de minha amiga, ela Não posso falar, tá gravando. Tá bom. Entendeu? Tá falando, tá bom. Agora ela vai falar um pouquinho do artístico, tá bom? Depois a gente vai lá no House Mix, que é o coração do evento, e vocês vão ter a noção de realmente como é que essa coisa funciona. Bom dia, gente. Confesso a vocês que eu desisti de falar, porque eu nunca falei para tanta gente. Ontem eu estava super nervosa, aí eu combinei comigo, falei assim, eu vou dizer que eu não vou falar, porque aí eu consigo dormir. Aí consegui dormir, hoje acordei e falei, você é ridícula mesmo. Você tem que ir lá falar, né? Depois de tantos anos, né? Não faz o menor sentido não querer falar. Aí vim, tô aqui na maior cara de pau, mas confesso que tô nervosa. Bom, vamos lá. Eu faço artístico há muitos anos desse evento e de vários outros que eu já fiz na vida. Já fiz artístico de muito show internacional, de nacionais também. Mas vamos falar um pouco do artístico desse evento aqui, que esse evento é um evento diferenciado, né? Esse evento é um evento em que o artista principal são os fogos, né? Não tem fulano nem beltrano. O principal são os fogos, que inclusive não espera, é meia-noite e acabou. Né? Então, isso é uma coisa que, com muito cuidado, com muito tato, eu vou dizendo para os artistas, para ninguém achar que o seu show é o mais importante. Né? Então, e outra coisa, no artístico não tem regra. Não dá para dizer para vocês, tem que fazer isso, isso e isso. Não. Artístico funciona em função do artista que você contrata. Tem artistas que são muito fáceis de lidar e tem artistas que são muito difíceis de lidar. Né? Em geral, o artista em si, ele é bacana. Difícil são as pessoas que estão em volta dele. Às vezes o artista também é complicado, mas as pessoas em volta é que são mais difíceis. Então, nesse evento aqui, a gente tem uma preocupação muito séria, que é com a chegada do artista. Porque a praia fecha, fica lotada de gente, o artista não quer chegar muito cedo, porque ele vai ficar muito tempo aqui, mas a gente tem que pegar no pé para eles chegarem cedo. Porque senão a gente corre o risco de chegar na hora e o cara não ter chegado. Então a gente prepara uns camarins bem bacanas, que são esses aqui em volta de vocês,
E esses camarins são mobiliados, são refrigerados. Eles não são grandes, mas eles são confortáveis. Dá para o cara ficar ali tranquilamente até a hora do show dele. E esse espaço aqui que vocês estão vira um grande lounge, uma área de convivência para todos os artistas confraternizarem. Aqui é servida a ceia, né? Então, eles chegam e vão para os camarins, alguns saem, alguns não, alguns ficam o tempo todo lá dentro, né? Então, a gente tem uma ceia de Réveillon, que é comum para todo mundo. E, no mais, é isso. É no dia a dia, vai negociando com cada artista, com cada empresário, quantas músicas tocar, qual a duração do seu show. Mas, nesse caso aqui, o mais importante, o que a gente mais se preocupa com relação ao artista, é a chegada deles. Né? Então, tem artista, por exemplo, que a gente contrata uma ambulância para o cara chegar de ambulância e aí ninguém saber quem está ali dentro. E a ambulância consegue passar, né? Então, é tranquilo. A gente já fez isso em vários eventos, de contratar ambulância. Não é a primeira vez, não. Mas em alguns a gente faz isso. E a gente faz isso para mais de um artista. E... é isso, gente. É um evento, artístico é uma coisa que você vai falando no dia a dia, entendeu? No dia a dia você vai negociando, ver o que a pessoa quer, o que ela pode te dar. Aí tem toda a parte técnica, essa a gente tem que cumprir para o show do cara ficar bacana e ficar fiel ao que ele faz. E é isso. Obrigada, Maria Alice. Então, a gente vai continuar. Vocês já estão familiarizados com essas nomenclaturas, né, gente? Rundown, rider, todo mundo sabe, né? Então, ótimo. Então, ótimo, pergunta para essa aí. Mas pode perguntar para a gente também, vai ter 20 minutos daqui a pouco. Então, a gente vai continuar agora com o nosso coordenador de técnica, que é o Ronaldo Souza. Chega aí, Ronaldo. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Ronaldo, como a Cris apresentou. Acho importante, assim, antes de começar, falar um pouquinho até de... porque vocês estão se formando, né? E é importante a gente dizer como a gente chegou aqui, né? Então, assim, você olha e fala, pô, beleza, o cara tá todo mundo lá dizendo que tá trabalhando, o cara que tá fazendo... Mas qual é a história dessas pessoas, né? Eu sou um cara de Petrópolis, do interior. Montei meu primeiro estúdio com 17 anos. E comecei a trabalhar lá, anos atrás. O mercado lá de produção da cidade era muito ruim e a gente tinha que fazer as nossas coisas. Eu fui aprendendo sozinho, né? Eu e os meus amigos e do estúdio. A gente começou a receber as outras bandinhas da cidade. Das bandinhas da cidade a gente começou a sonorizar. E dali para frente eu comecei a atuar no mercado de produção. Quando eu vi, eu já era produtor. Eu já fazia isso e não tinha nem ideia que estava fazendo. Né? Fui fazer faculdade, estudei comunicação social, publicidade. Foi fundamental para mim, porque quando você começa a trabalhar na esfera do corporativo, que a gente chama de corporativo, não só aquele evento careta, né? Que é a plenarinha, com as pessoas falando, mas o corporativo é tudo que envolve marca, né? Que as marcas estão participando. E aí, quando você vai trabalhar com isso, você tem uma dimensão muito maior, que é o universo de marketing mesmo. O que as marcas estão esperando do evento, qual a função do evento para uma marca, né? Isso tudo me ajudou muito, assim. E dali para frente eu fui trabalhando, as oportunidades foram surgindo. Acabou que cheguei aqui, né? Eu sou coordenador de técnica e faço a assistência de direção da Márcia na toda a parte do show. A técnica é dividida com 3 pessoas. Antes disso, vamos explicar o que é a técnica, né? Porque não sei se todo mundo sabe. A técnica, ela envolve toda a parte de equipamento e infraestrutura para esses equipamentos acontecerem. O que é isso? A gente começa nos geradores, que estão fornecendo energia elétrica para a gente começa na equipe de distribuição elétrica, que vai espalhar energia para todo mundo. Você imagina, cada contêinerzinho desse aqui precisa de energia. Essa luz está ali, precisa de energia. Sistema de som. Então, a gente tem a distribuição elétrica. Junto disso, a gente tem os fornecedores que estão envolvidos com o show, né? Que é som, luz, projeção, OLED, a transmissão,
que é a equipe que vai captar essas imagens e vai transformar isso vai reproduzir isso, né? E o gerenciamento, que é a galera que fica lá na house e que vai gerenciar isso. Vai dizer, olha, eu tenho o VJ passando um conteúdo, eu tenho as câmeras mandando um conteúdo e eu tenho os vídeos dos patrocinadores. Que horas a gente passa cada coisa, né? O gerenciamento é o cara que vai apertar os botões e vai liberar no switcher o sinal de cada um e garantir que cada sinal está chegando certinho em cada tela que a gente tem aqui dentro do evento, né? A técnica não sou só eu tenho o Léo, é o coordenador de geradora e elétrica, e o Vale cuida da operação de os painéis de LED, sonorização e iluminação, né, da área de palco. Na verdade, o Vale a gente se divide meio, ele é meio hardware e eu sou o software, né? Ele constrói e eu programa, né? Eu sou o cara que vai cuidar de... Cara, o sinal tá chegando, esse painel de LED que tá aqui, ele precisa ter um sinal independente do outro painel que a gente está usando. Vamos garantir que isso está certo? Quem está mandando sinal para quem? Como é que a gente trabalha em termos de cabeamento com isso, né? Para que as coisas aconteçam e, assim, para que o rundown e o roteiro que chega para a gente consiga ser executado de forma plena, né? Uma outra função que acaba estando muito relacionada à técnica e principalmente à assistência de direção é você se relacionar com os players externos, por exemplo, que não estão dentro do nosso guarda-chuva de contratação, como, por exemplo, a TV Globo, né? O Réveillon é um evento que é extremamente... como é que eu vou dizer? Extremamente querido pela TV. A TV usa as imagens que a gente gera, né? Então, eles estão aqui com a gente o tempo inteiro. E aí você tem toda uma interface com eles, que você não está contratando, não está pagando ninguém, porque é a TV Globo, obviamente. Mas a gente tem que fornecer estrutura para eles, a gente tem que fornecer os sinais das nossas câmeras para eles poderem transmitir, a gente tem que garantir que à meia-noite a TV Globo esteja transmitindo os fogos, porque se à meia-noite os fogos estourarem aqui, mas se a Globo não passar na televisão, fomos nós, né? Apesar do disparo ser, hoje em dia, pelo GPS, isso tudo, não tem essa, né? Se errou para televisão, tá errado, né? Quem manda é ela. Se entrar 1 minuto, se ela mandasse a gente disparar 10 minutos antes e a gente tivesse que disparar, era o que ia valer, né? Então, basicamente é isso. Hoje em dia, eu tenho muito relacionamento com outras áreas do evento, né? Que é a cenografia, principalmente. Vocês vão ver o palco lá na frente depois. Esse não é um palco que a gente aluga, que já vem montado com o seu desenho pronto. Esse é um palco que ele é construído. E a partir do momento que você constrói um palco e cria um desenho original, você tem N questões que num palco comum você não precisava responder. Por exemplo, beleza, a gente tem um palco redondo ali no meio, com uma estrutura de LED, mas ele é um palco que não tem um backstage tradicional, como a gente sabe, onde a gente coloca uma banda de um lado, entra com a banda toca, sai pelo outro, né? E a próxima já está ali esperando. Nesse palco a gente não tem isso. Então, a gente teve que achar soluções para isso. A gente construiu, se vocês olharem lá atrás, esse complexo todo de tenda que tem aqui, nos fundos do palco, ele é a nossa área de backstage. Ali, todas as bandas vão ser montadas pelo nosso diretor de palco. A gente vai montar batera, os kits de microfonação, tudo vai acontecer ali. E a gente sobe uma rampa com esses praticáveis prontos, para trás do painel de LED, aguarda, sai um artista, a gente gira uma banda para fora, entra com a outra banda, desce o material todo, desmonta tudo, né? Isso vão ser feitos 7 vezes na noite do Réveillon, né? A gente tem um diretor de palco, que é um cara especializado, é o Márcio Barros, é um grande nome do mercado, que assume essa responsabilidade. Mas todo o planejamento disso e a interface com o Marcinho para que isso aconteça de forma plena é feita por nós, né? A gente que vai fazer conta de quantos praticáveis esse cara precisa, vai pegar o rider da banda e vai
entender, vai falar com as empresas, os fornecedores de backline, que são os fornecedores específicos para material de banda, né? O cara que vai fornecer a bateria que o artista está pedindo, o amplificador que o artista está pedindo. A gente fala com esses caras, traz tudo isso para cá. Quando o Márcio chegar, toda essa estrutura tem que estar pronta e organizada para ele começar a trabalhar, né? Deixa eu ver. Eu acho que é basicamente isso, assim. Esse relacionamento com a Globo é uma coisa que é tranquila, mas que acaba demandando trabalho, né? A gente tem que, mesmo como os artistas, a gente tem que construir para eles, né? A gente que prepara a área onde eles vão estacionar os UMs deles, a gente prepara as torres. Apesar deles contratarem, é a gente que vem, que implanta, que discute, que acerta isso e entrega a melhor solução para eles. Esse ano a gente teve uma particularidade aí, que foi essa torre de projeção do Copa Palace, que não é do nosso projeto, mas ela estava, quando a gente chegou, ela ia existir, avisaram a gente e disseram, olha, não tem jeito, vocês vão ter que absorver essa torre dentro da sua estrutura. Então a gente teve que fazer toda uma revisão de planta para organizar as coisas de uma forma harmônica e não estrangular a entrada de público aqui para a área principal de palco, né? Bom, é basicamente isso sobre... Podemos falar um pouquinho do show. O show esse ano, a Márcia até já explicou algumas coisas. Esse ano a gente vai fazer o disparo dos fogos, vão acontecer via GPS, né? Então, assim, a gente antigamente fazia única e exclusivamente via timecode. Agora não. Agora a gente tem o timecode lá, não sei se todo mundo conhece o que é o timecode. O timecode é um aparelhinho que é tipo um relógio, né? E ele vai dando play em vários inputs, sejam eles de áudio, sejam eles de vídeo, sejam eles de iluminação. A gente programa e synca isso tudo dentro de um timecode. Esse timecode agora, a gente tinha uma coisa do humano disparar, apertar o botão para o timecode começar a tocar. Isso não acontece mais. O timecode está preparado, né? E ele, como ele é disparado via GPS, às 11 horas da noite, inevitavelmente esse timecode vai fazer clique, liguei. Entendeu? A gente tem um em cada balsa, obviamente, né? Temos um na cabine de fogos, que fica lá na house. Temos alguns nas nossas áreas de som, de luz, para que todo mundo receba esse sinal certinho, né? Esse ano a gente vai ter a parte de transmissão. Esse ano é bem especial para a gente, transmissão e captação de imagem. A gente trabalha com o Beto Faro, que é uma referência na produção e captação de conteúdo de grandes eventos. A gente normalmente se trabalhava com uma UM, né? Uma unidade móvel. Você traz o caminhão, para ele aqui atrás, e o cara que está dirigindo, que está cortando o show, que está cortando as câmeras, a gente não fala com ele. Só que, assim, como o Réveillon é uma coisa muito orgânica e de ser para TV, e é onde você tem a direção da SRCom muito próxima e sabe exatamente o que quer entregar, a gente passou a colocar isso dentro da house. Então, quer dizer, o diretor de corte está sentado do lado ali da Márcia, e a Márcia diz para ele, cara, agora eu quero essa câmera daqui, agora eu quero aquela câmera dali, né? Então, a gente trabalha junto. Na transmissão esse ano a gente está fazendo um experimento com os drones, né? A gente está substituindo aquela velha grua, que é aquele trambolhão enorme e que assim, né? Tanto para a TV quanto para o evento é desconfortável. Quem está assistindo está vendo aquele trambolhão, aquele guindaste lá na frente, e quem está na TV não tem como, uma hora, o cara que está cortando vai botar a câmera, vai botar a grua aparecendo, né? Ninguém quer isso. Então, esse ano a gente está trabalhando com drone. A gente está começando a abolir as gruas. E aí é uma nova demanda, onde a gente tem que criar um plano de voo, como é que esse drone levanta, por onde que ele passa, para não passar por cima do público e acessar o palco. E a gente ganha outro tipo de câmera, né? Que cumpre a função da grua e muitas outras. A gente está fazendo a gente já fez um monte de teste aqui na praia, já voou com drone, já fez tudo que vocês possam imaginar para garantir que isso vai funcionar, né? A gente vai... o Abel já falou isso nessa coletiva, então posso falar. A gente vai botar a gente vai fazer uma cobertura dos drones dentro dos fogos,
né? A gente vai voar com o drone, vai cobrir lá, vai trazer um ângulo de câmera completamente diferente, né? Porque todo ano o que a gente consegue fazer para transmitir os fogos? A gente vira as câmeras que estão aqui no show para lá e foi. Não, esse ano a gente tem o drone lá dentro. São 2. Um tá de fora e o outro vai voar no meio dos fogos mesmo. Vocês vão dizer, mas vai quebrar o drone? Pode ser que sim. Mas a gente tem mais 2 backups já previstos, né? Ninguém vai botar um drone de 100 mil lá. A gente bota um drone mais baratinho. Mas sim, o drone tá lá, tem outro do lado. Se cair um, vai levantar o outro, vai voar. A gente vai continuar fazendo nosso show. Né? Às vezes isso acontece. Bom, da minha parte é isso. Assim, eu queria deixar algumas ideias para quem tem interesse em seguir na área de técnica, que é... A primeira delas é, assim, necessariamente aprenda a tocar. Vai facilitar a sua vida num milhão de coisas. Você não precisa ser um músico exímio, nada disso, não precisa ser um profissional, não precisa se apresentar, mas quando o cara disser pra você, cara, isso tá difícil de fazer porque é um compasso composto, você fala, pô, entendi. Entendeu? Pô, a gente vai ter que esperar, porque os artistas estão dando cabeçada ali e agora é um momento realmente complicado. Então, assim, necessariamente é isso. Acho que a primeira coisa para quem quer trabalhar com técnica toca. Segunda coisa estuda muito, se dedica. Se torne autossuficiente. Você não precisa, a nossa função de coordenador, de produtor, a gente não precisa operar. Mas é fundamental que você saiba. Né? Você não precisa ser um gênio e operar uma grande MA. Mas você precisa saber levantar um faderzinho de luz, entender como é que isso funciona realmente. Entendeu? Entender qual refletor serve para o quê. Entender como funcionam os players de vídeo. Né? Você tem que ter lá. Você pode nunca disparar na sua vida, mas você tem que entender a interface do Resolume. Você tem que saber baixar o programa, ligar, saber como é que bota o vídeo lá dentro, como é que olha o preview, como é que toca ele. Né? Quando a gente está falando assim, você está falando de técnica e numa interface e num nível complexo, que é esse que você está aqui. Senão, muitas vezes você não consegue, as pessoas às vezes não conseguem achar as soluções, porque você está lidando com técnicos e são pessoas que têm muito conhecimento, mas às vezes elas estão indo sempre no mesmo caminho ali, dizendo para você, não, mas eu programei meu timecode e tem que ser assim. Você fala, cara, peraí. Fala, se a gente inverter o sinal. E se o fulano disparar? Pô, tem razão. Então, assim, acho fundamental isso. Tem que trabalhar com isso. Estudar realmente, sabe? Bicho, onde estuda? É difícil pra caramba mesmo, porque não tem tantos cursos assim, né? Você tem que te falar que 80% do que eu aprendi foi autodidata. Foi me relacionando com as pessoas, né, com as que sabem muito mais do que eu, mas também em casa, sentando lá e, assim, paciência, tutorial de YouTube, manual de equipamento, entendeu? É chato, mas é o que vai te ajudar, né? Uma outra coisa, assim, que é fundamental, cara, assistam show o tempo inteiro. Cara, do botequim ao futebol americano. Sabe? Meu irmão, vai pro barzinho, senta lá, senta perto do cara que tá tocando, olha o sistema dele, fala, pô, o que esse cara tá usando? Pô, que legal. Pô, o cara tá usando a bateria eletrônica, como é que ele tá montando isso? E assim, em qualquer escala, entendeu? Você vai ver lá o futebol americano, assiste, presta atenção como funciona a luz, aonde que tá o grid? Caraca, não existe. Isso é muito importante. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Ronaldo. A gente de produção, quando vai agora em evento, não consegue não prestar atenção nas coisas, né? Quando a gente vai ficar olhando tudo, né? É bem engraçado. Bom, a gente vai dar continuidade agora com o nosso coordenador de Orla, elétrica, geradores, que é o Léo Gota. Léo Gota, chega aí. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Tá muito fraco esse bom dia, hein? Bom dia! Então,
Eu faço coordenação de orla, tá? Tudo que é relacionado à orla. Sou eu que estou à frente disso e parte de gerador e elétrica interna aqui do nosso palco backstage. Para vocês entenderem um pouquinho, eu sempre vejo produção de eventos como se eu fosse o público chegando, tá? Então, por exemplo, operação de orla começa como? Banheiro. Tem público na praia, banheiro. A gente tem um palco só, mas eu tenho banheiro lá no Sofitel, porque o público que está na praia precisa ir no banheiro. Então, para vocês saberem, a gente está com 500 banheiros químicos aqui na orla, tá? Em 7 ilhas. Existe uma logística de chegada desses banheiros, porque o fornecedor não tem condições de chegar com os 500 banheiros químicos. E esse é o nosso trabalho, fazer esse planejamento, né? A gente precisa se organizar para receber isso, tá? Como o Ronaldo falou, nós produtores não somos nós que vamos lá e colocamos a mão na massa, mas a gente precisa fazer essa gestão. É gestão de pessoas, gente, não tem receita de bolo. Gestão de pessoas e pensar em tudo, tá? Dia 31, um dia ruim de logística, então a gente tem que começar muito antes. O que a gente tem na orla? A gente tem essas ilhas de banheiro, a gente está trabalhando com 4 postos médicos, tá? Cada posto médico tem uma tenda de 10 por 20, é uma tenda geminada. Alguém sabe o que é tenda geminada, não? Não? Essas tendas são tendas geminadas, tá vendo? Que é uma tenda que emenda na outra, tá? Quer dizer que a tenda é gêmea, tá? São calhadas, porque não chove no meio, né? E a gente tem montagem de piso, primeiramente, montou tenda, piso, octanorme, estrutura de hidráulica, elétrica, ar-condicionado, para a gente depois poder entregar para a Secretaria de Saúde para poder trabalhar. Eu não tenho muita ideia da previsão de atendimento, mas eu sei que nesse posto médico aqui da República do Peru, que é o mais movimentado, eles tiveram no ano de 2016, 15 para 16, 30 mil atendimentos. Então, assim, é muito importante, tá? A gente está aqui para atender o público. O nosso trabalho dá muito orgulho da gente fazer alguma coisa e saber que o público ficou satisfeito. Esse é o nosso resultado, tá? Bom, continuando falando de orla, a gente está com 30 torres de orla, tá? 14 dessas torres são sonorizadas. Então, como é que essas torres são sonorizadas? A gente coloca um gerador, tá? Numa das torres, a gente faz a medição do consumo de elétrica de cada sistema desse de som. Cada torre tem um sisteminha de som, um ponto de alto-falante e um sub. Para que servem essas torres? Elas passam o que está acontecendo no palco. Então, o cara que está no Santa Clara, que não veio aqui por causa do tumulto, ele está lá ouvindo som. Isso é um conforto que a gente dá para o público, sempre pensando no público, tá? A gente faz um cálculo de consumo e distribui a energia enterrando cabos pela orla. É uma operação gigante, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente está usando total de cabo entre gerador e elétrica. Aqui no Réveillon, alguém chuta? Você imagina quanto a gente usa de cabo aqui, não? Alguém imagina, não? Eu estou com mais de 100 quilômetros de cabo espalhado pela praia, tá? Mais de 100 quilômetros de cabo. E esses cabos, eles têm uma diferença de bitola por causa de consumo. Se eu usar um cabinho muito fino numa coisa que consome muito, isso pega fogo. Planejamento. Por exemplo, você vai na padaria comprar pão. Isso é produção. Você avaliou o tempo fora, está chovendo? Não está? Eu vou de chinelo? Isso é produção de eventos. Desde que a gente nasce, a gente faz produção de eventos. Só que, às vezes, a gente tem que se antenar para não pegar chuva, para não sair com a roupa errada. Entendeu? Bom, voltando a falar de orla. A gente também colocou esse ano, porque a gente não tem os outros palcos, 2 painéis de LED de delay para frente, tá? Eles estão numa distância mais ou menos 100 metros de cada um. Um LED P6, resolução muito boa, né? Tamanho de 5 por 2,80 e para cá também mais 2 torres de 5 por 2,80 para garantir que o público não fique precisando vir para cá para ficar no tumulto, né? Essas torres vão passar os sinais que são saindo do palco. O que está rolando no LED aqui do palco está acontecendo para lá. A gente está com
18 geradores aqui contando entre orla e backstage. A gente está com 6 megas de energia, é bastante energia. Eu acho que até a Márcia já chegou a falar que a gente consegue iluminar aí 2 quarteirões de Copacabana, com ar-condicionado, com tudo ligado. É bastante responsabilidade, porque se isso for feito de qualquer maneira, a gente tem problema de não funcionar e problema de fogo, né? A gente tem fornecedores aqui que são parceiros, tá? Que além deles fazerem um trabalho, mas o nosso trabalho é acompanhar o trabalho deles, tá? Eles ligam um cabo, a gente vai lá e verifica se o cabo realmente está apertado, tá? Bom, é basicamente isso, em relação a gente garantir que o serviço seja bem feito, tá? A gente tem um planejamento de geradores. Para vocês saberem o seguinte, a gente usa uma energia da Light, quando a gente começa na praia, que a gente chama de festiva, tá? A Rio Luz disponibiliza para a gente um ponto aqui para a gente trabalhar com serviço, tá? Quando a gente começa a instalar geradores, a gente bota sempre grupo de geradores de 2, tá? Por quê? Porque um gerador, ele funciona e o outro faz o paralelo durante o show. A gente precisa ter essa redundância. Eu não posso correr o risco de um gerador dar um problema e parar o som de um artista. Então, a gente vai fazer um evento, a gente sempre precisa ter um gerador em paralelo. Paralelo significa o quê? Que os geradores estão ligados juntos, tá? Se a gente tem um consumo de 300 kVA, a gente precisa de 2 geradores de 400. Porque o 400 segura o 300, se um morrer, o outro continua funcionando. Entendeu? É basicamente assim que a gente faz. Eu não posso colocar ali um gerador só, porque se der problema eu sou mandado embora, né? Aí eu tenho que procurar outro emprego, né? A gente, para questão de economia, a gente deixa sempre na parte de teste um gerador funcionando, a gente chama de singelo, tá? Porque se der problema no teste não tem problema, mas quando a gente vai fazer o show, eu ligo o paralelo 1 hora antes e desligo 1 hora depois, porque é questão de custo, né? A gente tem que sempre hoje, no mundo que a gente está, fazer eficiência e custo, porque senão o patrão também me manda embora, né? Gente, é basicamente isso, tá? O resto, eu dou infraestrutura para o pessoal trabalhar. A gente costuma dizer que a gente é a galera da graxa, né? E aí a perfumaria ali, palco, eu deixo para outras pessoas, tá bom? Mas então a gente vai dar seguimento agora com o nosso coordenador de infra que levanta isso aqui, que é o Marcos Ramos. Vamos lá, Marcos. Valeu, Cris. Bom dia. Bom, meu nome é Marcos Ramos. Trabalho em produção há 16 anos. Falando de Réveillon, 8 anos de Réveillon, é o 8º. E a infraestrutura é a equipe que prepara o terreno para a produção chegar e a gente receber a técnica, né? Toda essa parte que vocês entraram, não sei se vocês perceberam, o piso metálico, que para mim hoje é um sonho, é com ele que eu entro aqui dentro e coloco todos esses contêineres, que a gente entra com todos os caminhões na frente do palco, que levanta toda essa estrutura. Antigamente, era chapa, descompensado, botando, entra caminhão, tira, dá a volta, segue. Era um trabalho árduo. Não falando que isso não seja, porque essa placa é 300 quilos e para levantar uma placa dessa são 6 carregadores. Então, assim, para entrar aqui, eu preciso... primeiramente de grade, cercar todo o perímetro de montagem, preciso de segurança, um banheiro químico para atender primeiramente ao início da montagem, né? E logo depois, conforme a gente vai crescendo a montagem, vai chegando a hidráulica e a gente já consegue ter um banheiro mais confortável para a gente. Tem toda a parte de... eu ando muito junto no escritório, fazendo a pré, com a arquiteta, né? A arquiteta que me passa todo o método linear de fechamento metálico, que a gente cerca todo esse perímetro. É ela que me dá todas essas medidas
da tenda para o container, do final desse container para outra tenda, todas essas medidas de palco. Então, assim, eu ando muito com ela me dá todas essas medidas, e em cima dessas medidas eu consigo ter noção de espaço e quanto que eu preciso de grade baixa, grade média, fechamento metálico, entre outros. E fazer um penso também de logística, de entrega de container, que é sempre muito complicado, né? Porque eu preparo um piso metálico para fazer a entrega desses containers aqui. Se chegar esse container aqui, que é um módulo dividido, são duas portas, eu não consigo botar. Então, ele tem que ou descer, ou ele tem que voltar. Tem que ser uma sequência correta, entendeu? Então, eu faço toda uma planilha, passo para a empresa que é a nossa fornecedora, e ela segue justamente esse caminho passado, né? O Réveillon é suado, né? Até que hoje tá bom para a gente, mas é um evento gratificante, que a gente tem paixão, amor de fazer. Eu, principalmente, que eu visto a camisa da SR já há 8 anos. 9? Acho que é 9. Né? E, enfim, eu não sei mais o que eu falo. E eu não ando sozinho, obviamente. Eu tenho um time comigo que, sem eles, eu não consigo andar, né? Eu preciso também de uns produtores, preciso botar uma galera noturna. Esse ano a gente trabalhou muito noturno também. Facilita, porque tira a gente desse sol de 30 e poucos graus, e só dificulta um pouco porque a gente não tem muita parte de iluminação, mas a facilidade para a gente trabalhar é enorme, é melhor, né? Em termos de temperatura. Então, eu coloquei o container, já aciono a produtora que cuida de mobiliário, já aciono o produtor da técnica, já está implantado, eles já entram com a internet, a produtora que cuida dos mobiliários já entra já com o mobiliário, e é uma sequência, vai crescendo. Montei esses containers, já aciono a tenda, já vem piso, daqui a pouco o mobiliário daqui, aí entra plantas, a parte de hidráulica, para a gente ter água aqui, para atender essas cozinhas, esses banheiros, a gente faz o pedido de um ponto para a SEDAI, né? A SEDAI vem aqui, faz uma vistoria, eu mostro toda a minha estrutura, quantas cozinhas eu tenho, quantos banheiros eu tenho. Em cima disso, ela faz um cálculo, gera o boleto pelo período que eu vou ficar, de quantidade de água, e a gente paga esse boleto, ela vem uma outra equipe aqui e libera esse ponto. Assim como nem tudo aqui que vocês estão vendo estão no gerador. Existe um ponto aqui chamado Festiva, que é da Light, que é um ponto também que a gente paga por ele, né? E são aqueles contêineres principais que trabalham à noite, que tem segurança noturna 24 horas, chega um momento que a gente tem limpeza também, carregadores que a gente tem limpeza, então sala da coordenação, sala da infra, da técnica, então alguns pontos a gente coloca esses contêineres no 24 horas, né? É para a gente ter um mínimo de conforto aqui. Que mais? Eu ando muito também paralelo com Gota, né? A técnica fala muito com a infra, ele depende de mim, eu dependo dele. Serviços, tem serviço também, que é a Flávia Mazzi, que está ali. Ela cuida toda a parte de serviço, que é limpeza, carregador, serviço médico, segurança, todo esse penso de quantidade de efetivo. Hoje à noite, por um acaso, eu vou precisar... Acabei de passar um e-mail urgente para ela. A gente tem uma operação na Enseada de Botafogo também, que é uma exigência da Sete Rio, que a gente coloca um gradeamento lá na pista do meio do aterro, para o público não ficar transitando de um lado para o outro. 500 grades, mais 400 metros lineares de fechamento
metálico, então existe uma operação noturna, tem que botar um produtor lá noturno, ele acabou a montagem agora de manhã, vai para casa, descansa, volta à noite, trabalha à madrugada, então a gente precisa de orientador de trânsito e um produtor para tocar essa parte. A gente sempre tem uma semana de escritório para fazer todo aquele relatório, fazer todo aquele fechamento de planilha. A gente faz uma planilha de carregador, só que existem os imprevistos. Tem um dia que eu preciso de mais carregador, então eu peço 24 horas antes. Assim como hoje, a operação de ontem à noite na enseada não foi completa, precisei de hoje à noite. Então, esses custos, a gente gera uma coluna crédito, né? De crédito e de extra, né? Então, ou a gente vai tirar do crédito e complementando, ou a gente tira do extra e no final a gente tem que fazer todo esse fechamento de todo o serviço. E eu bato exatamente a data que eu entrei aqui, porque fica um histórico, se eu não fizer o próximo Réveillon, o produtor que vai entrar, ele vai saber o dia que eu entrei, quanto tempo eu levei para montar o backstage, toda essa infraestrutura. Pessoal, só uma coisa que eu não comentei, mas que é muito importante, falando na segurança do público, todas as nossas estruturas são aterradas, tá? A gente faz medição de aterramento. O aterramento na areia, a gente não tem nenhuma malha para poder pegar esse aterramento que é feito por uma estrutura civil ali fora. Alguém não sabe o que é aterramento, não? A gente garante que não haja fuga, tá, de energia, que se você encosta numa... Por exemplo, essa tenda está aterrada, eu tenho elétrica nela. Se ela não estiver aterrada e tiver fuga de energia, alguém encosta e toma um choque. Entendeu? Então, assim, é a nossa interação minha e do Marquinhos aqui, ele posiciona o container, eu vou, chego e alimento. A gente faz um penso, quantos containers tem aqui, quanto gasta de ar-condicionado. Então, a gente tem que sempre ter esse trabalho de parceria e um ajudando, entrando antes, entrando depois do outro, tá? Só para ficar isso na cabeça de vocês, segurança do público sempre. Vai fazer um gradeamento, segurança do público sempre. Vai fazer um acesso, pensa, quantas pessoas vão entrar aqui? Pô, tá muito pequeno. Qual é o tamanho da fila? Eu estou estendendo um pouquinho fora da minha área, mas é para a gente falar em relação à segurança do público, tá? Então, a gente vai dar agora a oportunidade de vocês fazerem perguntas. Bom dia. Eu queria fazer a pergunta para o rapaz da estrutura, sobre a questão da estrutura das balsas. Como é que vocês conseguem montar e linkar, para a gente poder entender um pouquinho melhor? Porque é interessante o resultado, mas a construção dessa montagem para a gente é muito importante. Essa é uma operação muito precisa e delicada, né? Você imagina, se soltar um antes, cara, vai tudo, entendeu? Então, não dá. E não tem teste. É igual caixa de fósforo, não dá para testar antes. Então, é muito precisa mesmo. Eles são montados num estaleiro, acho que é em Niterói, né? O Superpesa, enfim, é montado toda a estrutura lá, são 25 toneladas de fogos. E esse ano a gente está trazendo novidades de desenhos diferentes, desenho mesmo, é uma coisa bem mais precisa do que simplesmente estourar. Lógico que tem aqueles grandes desenhos e tudo, mas ele tem... E eles foram criados... Isso é muito legal. A gente faz um 3D dos fogos exatamente como eles são, para você poder construir a trilha em cima. Quando são, se eu não me engano, 5 horas da manhã, os rebocadores vêm trazendo as 11 balsas, posicionam elas, apoitam elas, né? Botam na poita, na âncora, e aí depois é só esperar, porque já está tudo no que sincronizar naquele horário, todos os satélites estão funcionando e aí dispara os fogos a 0 hora mesmo. É isso. Boa tarde já. Meu nome é Ruth, eu sou do IFRJ. E eu tinha algumas perguntas, mas eu vou resumir, assim. A questão do planejamento. Quanto tempo antes começa a se pensar no Réveillon? Quantos são os profissionais envolvidos? Até porque manda jobs. São mais ou menos umas 50 a 60 pessoas. E distribuídos nas diversas áreas aqui, representado por esses coordenadores. O planejamento, na verdade... ele começa em março, né? Aquela história de o ano começa em março, é mais ou menos isso. A gente começa em março.
E aí a gente vai em busca dos patrocinadores e tudo, tem uma licitação, a prefeitura faz uma licitação e, enfim, aí a gente começa a colocar isso em prática, esse planejamento todo. Quer dizer, a gente ganhando a licitação, claro, mas a gente tem que ir se preparando para isso. Eu lembro que há uns anos atrás tinha uma passarela aqui pro Copacabana. E agora eu não tô vendo, não sei se ela faz a montagem no dia, um pouco antes. Não. E ou se não vai ter. Não vai ela ter. Ela tava falando, justamente, ela tava falando da chegada do artista aqui. Eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre esse lance da chegada e por que não tem a passarela, porque eu achei bem, sei lá, prático, né? A minha visão de fora eu achei bem mais prático do que isso. E se requer uma parceria com o hotel também, não sei se faz sentido. Claro, na verdade a gente nem encosta no Copacabana, ela é uma montagem que protege, ela passa por cima do guarda-corpo, mas nem encosta lá. Mas esse ano não vai ter. Vai ter. Agora, quer falar da chegada dos artistas? O que você quer saber exatamente? A logística, de fato. Ah, vocês querem saber da Anitta, eu sabia disso. Eu sei. Isso eu não posso falar, gente. Tem coisas que a gente não pode contar. Vem ver o show, cara. Vem ver o show. Manda o currículo de vocês para SR. Né? É bacana isso. Pra quando vocês se formarem, a gente dá oportunidade para vocês. Aqui na praia, especificamente Réveillon, todo mundo tem que chegar de carro. Às vezes o artista pede um hotel, aí ele desce, aí ele vem a pé, entendeu? Quando o artista não é tão conhecido, não é tão famoso. Já tivemos artistas famosos que enterraram um boné na cabeça, atravessaram a rua e ninguém reconheceu. Pro Gota, você falou sobre a segurança das pessoas, né? Mas como você trabalha a segurança dos equipamentos espalhados pela orla? Toda montagem nossa tem um perímetro de gradeamento e segurança, agentes de segurança físico, tá? E a gente também, por exemplo, se envolve cabeamento, esses cabos são enterrados ou a gente usa passa-cabo para que o público não tenha contato com esse tipo de equipamento, tá? Eu queria perguntar um pouquinho sobre a chegada do público, porque fecha para carro, fecha para ônibus, o metrô tem horários especiais, eu queria saber como é que funciona isso, se tem parceria também, como é que é? Como esse evento é um evento da cidade, né, toda essa parte de público está a cargo dos órgãos públicos, né, Sete Rio, Guarda Municipal, quer dizer, eles fazem esse planejamento, a cidade também faz um planejamento. E, modéstia à parte, não sei se tem alguém de outra cidade aqui, mas o Rio de Janeiro sabe fazer evento. Ele tem uma escola e acabamos de fazer, né, o maior evento do mundo, né, ano passado. Então, eles já têm esse traquejo, eles têm um grupo, uma coordenação que cuida desses eventos. Então, a gente faz várias reuniões com os órgãos públicos, com todos os envolvidos. Acho que pelo menos tem umas 6 reuniões ao longo do processo. E a cidade, enfim, tem esses horários, esses fechamentos, bloqueios. Eu realmente não tenho isso de cabeça, mas está sendo divulgado em todos os jornais e tudo. Hoje mesmo saiu uma matéria grande no Globo. Boa tarde. Sou André, sou aqui da Unigran Rio, sou da Unigran Rio. E minha pergunta é a seguinte, você falou sobre o som, que vai ter a escola de samba passando sem delay, e falou da contagem, vocês falaram sobre a contagem, que o segundo era um pouquinho mais alongado, justamente por delay. A minha dúvida é justamente sobre as torres de som. Em eventos grandes, até como Sambódromo, mesmo no Carnaval, sempre em algum ponto você tem o delay. Como vocês vão trabalhar para minimizar esse delay? E quantas torres são distribuídas ao total? E como vocês trabalham isso, para que tenha esse delay reduzido ao mínimo? Olha só, na verdade não é delay. É o seguinte, pode acontecer no caso da avenida, enfim, eu não sou expert na sonorização da avenida, mas o som é montado transversalmente e não longitudinalmente, que isso que você tem que fazer as compensações para o delay. Então, o som vai estar sendo... a praia é sonorizada dessa forma, porque eu não posso ter delay, por exemplo, no show dos fogos. Todo mundo, a 0 hora, na música, tem que ser a 0 hora. Todo mundo tem que ouvir junto, se abraçar junto, cantar junto. Então, eu não posso ter esse delay. Então, o sistema de som é montado de forma que isso não aconteça.
E por isso que eles ao caminhar pela Avenida Atlântica, você vai estar escutando a mesma coisa naquele momento, que o outro cara está lá, também está escutando no mesmo momento. É o mesmo sistema do Réveillon, feito para todo mundo ouvir a mesma coisa naquele tempo. Só para te dar uma informação técnica, a gente passa fibra ótica, tá? Nas 14 torres de delay. Então, a fibra, delay é quase zero, tá? É torre de som, né? O que sai no PA aqui, sai automaticamente lá. Se fosse feito com outro sistema, cabos XLR, enfim, a gente teria um timezinho em função da chegada do som. Mas a gente monta essa estrutura de fibra ótica, tá? De torre a torre, para que a gente tenha um som tempo real em todos os pontos. Tecnicamente é isso. Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de saber de uma questão técnica. Quanto tempo, em média, você demora para a desmontagem de toda a estrutura do evento? Só para vocês saberem de praxe aqui, eu vou falar da parte técnica. Normalmente, evento, acabou o show, a técnica sai aí em praticamente 10, 14 horas. E aí depois tem a desmontagem estrutural que eu vou passar para o meu amigo Marcos aqui. Então, a técnica sai automaticamente, como o Gota falou, e abre a frente para... Eu sou o primeiro a entrar e o último a sair. Então, eu levo, em média, para desmontar tudo isso aqui, 8 dias. Eu queria saber como é que vocês fazem com gestão de clima, em caso de chuva, de vento e essas coisas. A questão de vento, a gente faz uma montagem para garantir que qualquer tipo de vento, né, dentro do normal, não abale nossas estruturas. Por isso que vocês estão vendo cabo de aço para todos os lados, contrapesos, né? Às vezes uma coisa fora do comum. Enfim, a gente tem que lidar com isso, né? Mas é mais ou menos isso. E a gente vai acompanhando aí para que a nossa montagem não gere nenhum tipo de insegurança em função de uma rajada de vento, alguma previsão de 1 em 2 dias que a gente consegue fazer. Eu acho que é mais ou menos isso. Oi, bom dia. Meu nome é Michele, sou professora de produção cultural lá da UF. São 2 perguntas, mas que estão muito relacionadas e que têm a ver com uma coisa que a gente conversa muito em sala de aula, que é... Muita gente vai fazer produção porque é de humanas e quando chega na produção descobre que tem que entender planilha, orçamento. E aí, essa é a primeira pergunta. Tudo de vocês é planilhado? Tem um sistema que integra? Como é que funciona isso? Como é que... eu imagino que vocês tenham unidades de custos separados, né, para produzir isso aqui, porque meus alunos aqui estão vendo que tem o símbolozinho ali da Lei Rouanet, provavelmente vocês... não conseguem fazer sem isso, mas falar um pouco sobre isso, até para mostrar para a galera que não é do front. Tem muita gente que não quer trabalhar no front da produção, quer ficar no escritório, quer ficar fazendo prestação de contas, que é uma parte super importante que não aparece, né? Então, para falar um pouquinho sobre isso. Essa resposta vai ser homenagem a Lucy, porque eu falo sempre que o produtor ele tem que ter 2 coisas. Comprometimento, porque isso aqui é um trabalho realmente de equipe. Não dá para fazer corpo mole, não dá para ficar naquela tipo encostada aqui ou se escondendo para, meu Deus do céu, não vai ter, não quero problema, entendeu? Mas isso existe. Mas comprometimento, porque se você falhar, você pode estar causando algum problema para o seu companheiro. Então, realmente, cara, comprometimento, para mim, eu acho que é a primeira qualidade que o produtor tem. E a segunda, cara, sinceramente, o cara tem que entender de Excel. Porque todo evento, ele o orçamento do evento, ele é um checklist do evento. Então, tem que estar tudo ali. E você tem que ter um gerenciamento de custos muito grande, porque evento é uma coisa muito dinâmico. Então, imprevistos acontecem. O planejamento do evento tem que ser muito forte, pensando... O produtor, às vezes, é um pouco terrorista, porque no sentido de que ele tem que ter o backup do backup, pensa assim, né? Às vezes a gente não acontece isso, mas eu não posso, por exemplo, ter um gerador sem ter um backup. Falhou acaba o show, entendeu? Então, a gente tem que pensar que merdas acontecem. É exatamente isso. Então, tem que ter um planejamento muito forte e, no caso da planilha, é porque você consegue espelhar todo o evento, todos os itens. Essa planilha do Réveillon, ela tem cerca de 400 linhas.
Só para você ter uma ideia. E, fora isso, são feitas outras planilhas linkadas com a planilha principal, por exemplo, que vai representar apenas uma linha. Por exemplo, segurança, de áreas de segurança. Eu tenho uma outra planilha que tem todas as áreas mapeadas no tempo, no espaço, e que a gente vai colocando os homens de segurança, vão alocando lá. Esse total dessa planilha, que é uma planilha gigantesca, que pega desde o primeiro dia da montagem até a desmontagem e todas essas áreas que vocês estão vendo aqui, ela vai linkar numa linhazinha dessa planilha grande, que é a linha de segurança. Então, realmente, você tem que pensar se você... Eu vou dar um exemplo aqui, que não sei se vocês... Acho que vocês não vão saber, mas antigamente existia um brinquedo chamado Forte Apache, que era, os meninos todos adoravam ganhar isso, que era um forte... era até de madeirinha naquela época. Era um forte que você montava o forte e colocava todas as pecinhas, os cavalinhos, os soldados. Tinha soldado em pé, soldado sentado no cavalo, soldado deitado. Enfim, era um brinquedo que, no fundo do fundo, o mais legal era montar o brinquedo. Porque depois que está tudo montado, você vai ficar mexendo o cavalinho para lá, para cá? Não vai. Então, o legal era você fazer esse planejamento de uma possível guerra, de uma possível batalha, né? E a gente, no fundo, a gente faz um pouco isso aqui. A gente pega a planta, planta e orçamento são duas coisas que é igual ovo a galinha. A gente não sabe quem nasce primeiro, porque a partir da planta, você consegue brincar de Forte Apache. Você consegue colocar cada coisinha no seu lugar, os serviços de segurança, de limpeza, carregador, enfim, todo evento, ele está espelhado em duas coisas. Na planilha, que todo mundo, quem não sabe Excel, tem que aprender, tem que fazer um cursinho de Excel. Enfim, tem gente que também é autodidata, e vai indo, vai apertando, salva como, a planilha que você está usando, você sempre salva como, porque a sua anterior fica resguardada. Isso é básico, né? E aí um evento desse acaba com 100 versões de planilhas. Você vai atualizando, né? vai atualizando os números, segurança cresce aqui, tem mais convidado, enfim, é assim. E o outro momento que você vê é a planta, que é esse que você está vendo, você está, tipo, brincando mesmo de Forte Apache, você está vendo ali. É meio uma parada de Deus, sabe? Que você está ali mexendo ali e tudo. Mas essas duas coisas, comprometimento e o Excel, e, lógico, também saber ler uma planta, eu acho que são 3 pontos fundamentais. A minha pergunta é, fez um tempo atrás, que na queima de fogos, deu uma fumaceira do caramba. Tipo, tapou a visão de todo mundo. E aí eu quero saber, porque produção, na real, é tipo resolução de perrengue. Vocês já estão há muito tempo aqui fazendo um Réveillon. E aí, assim, estamos todos entre produtores. Vamos dividir aí qual foi o maior perrengue que vocês passaram nos bastidores, que vocês resolveram. E, tipo, ninguém ficou sabendo e tudo deu certo no final. Essa questão da fumaça, ela é absolutamente incontrolável. Se tiver muita umidade no ar, vai ter fumaça. E se o vento for do mar para a terra, vai ter fumaça para a gente. E vai ficar lindo para quem está nos barcos lá, nos navios. Se for ao contrário, que normalmente assim é raro ter esse terral, normalmente aí quem, né, tem problema de visão é a galera lá dos barcos, mas que são infinitamente menor, né, em quantidade do que a gente está aqui. Mas isso não tem jeito, não é qualidade de fogos, não é nada que a gente produz, é simplesmente a natureza mesmo. Oi, eu sou Nathalie, sou da UF. Eu queria primeiramente agradecer e parabenizar, porque eu acho que essa ação é muito legal para a gente como aluno, que é muito inspirador. Eu acho que assim, num dia de ação dessa, a gente aprende muito mais do que em muitas aulas. E a minha pergunta é relacionada a essa ação mesmo. É a primeira vez que ela está acontecendo e ela é uma contrapartida de lei de incentivo? Como é que ela foi pensada? Primeiramente, ela foi realmente uma contrapartida da lei de incentivo, que é essa formação de plateia, visita guiada. Mas, olha, a gente gostou tanto que a gente vai fazer isso todos os anos que a gente vier aqui, a gente vai repetir isso.